livro Safã. Feche os olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos protegido, Senhor. Obrigado pela tua salvação que nos concedeste, Senhor. Nós possamos honrar o Senhor todos os dias da nossa vida em Jesus. Sentai, irmãos. Irmãos, nós estamos perdendo a palavra de Deus. Sabia que essa é a geração mais privilegiada da história? É a geração mais privilegiada que existe, porque no passado as pessoas não tinham o privilégio que hoje têm, a facilidade em comprar e adquirir a Bíblia, a palavra de Deus. Mas infelizmente hoje, irmãos, até mesmo com o celular, no aplicativo, você tem 10 versões da Bíblia. Mas infelizmente nós estamos perdendo a palavra de Deus. Estava lendo aqui uma pesquisa. Sabe quanto tempo que o brasileiro tem passado diariamente nas telas, com o celular na mão? 5 a 9 horas por dia. Cinco a 9 horas por dia. Não sei se você lembra, quando a gente era do mundo, que ia no cinema, até alguns crentes por aí que vai, né? Mas quando a gente era do mundo, que ia no cinema, tinha aqueles filmagens de 2 horas e meia, 3. Ai meu Deus, que não vai acabar não. Já pensou você ficar 5 horas, dependendo da época, 9 horas com o celular em mãos? Amém? Então estamos perdendo a palavra de Deus. Nós estamos perdendo o amor pela palavra de Deus. E voltando um pouquinho na história, não sei se não sabe, mas foi Gutenberg, que foi um inventor gráfico alemão, que viveu no século XIV, XV, que inventou a gráfica mecânica móvel. Através da sua invenção, ele revolucionou a história da humanidade. E também deu início à Renascença, né? Período da literatura chamado de Renascença. Quem gosta de literatura, você deve ter estudado sobre isso. Gutenberg, na verdade, influenciou a humanidade inteira com sua invenção, principalmente por um detalhe pequeno. Quem é bom de história? Já falei isso uma vez na igreja. O que Gutenberg imprimiu primeiro? Qual o primeiro livro da história da humanidade a ser publicado? Foi a Bíblia. Gutenberg imprimiu 180 exemplares da Bíblia, que levou 5 anos para ser montado. Por quê? Porque a gráfica móvel, ao contrário de hoje, que você está escrevendo ali, como no seu computador, você, e lá na gráfica é a mesma coisa. Pega o escritor, manda para a gráfica, manda para a editora corrige, manda para a gráfica, e lá ele simplesmente com um clique, ele formata tudo e cai na impressora laser e é impresso vários livros num dia só. Não, naquela época era caracteres por caracteres, letra por letra, acento por acento, tinha que montar. E na década de 90, finalzinho da década de 80, começo da década de 90, quando eu tinha sogro em Anápolis, na rua Bela Vista, no 62, do lado lá tinha uma gráfica desse estilo, móvel, montado, letra por letra. Dava trabalho, irmãos. Fazia-se uma placa, imprimia, depois fazia-se outra, então trabalho demorado. Gutenberg criou tudo isso. Foram 180 felizardos a ter a primeira Bíblia da história.
É a primeira Bíblia que foi impressa da história. Foi 180 exemplares impressos, se não me engano, em latim. Existem poucos exemplares dessa obra em alguns museus pelo mundo afora. Então teve um trabalho tremendo, que mais lá na frente, depois de muitas guerras e brigas, período de conturbado da história, juntaram os seus livros nas praças e queimaram tudo. Só que hoje, coisa diferente. Quantos de nós temos a Bíblia em casa, na estante? Quantas vezes deixamos ela empoeirada a semana toda? Pegamos dela só no dia de ir para a igreja, pegamos dela só no dia de ir para o culto. Já contei aqui várias vezes. Tem um senhor ali, no setor universitário, deve ter uns 90 anos, no mínimo, de 80 a 90 anos. Todo dia que eu passo ali em torno, logo ao almoço, eu vou fazer algum entrega, eu passo por ali, descendo a rua do Senai, ele está com a Bíblia na mão, lendo. Ele está lá lendo a sua palavra, e ele ainda pega com mais dificuldade, ele fica assim, lendo, né? Mas todo dia está me estudando. Para quê? Talvez ele nem vai pregar para alguém mais, porque ele quer aprender, quer conhecer a palavra. Amém. O crente tem que ter desejo de conhecer a palavra. Amém? Então você fala, pastor, o que tem isso a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver, irmãos. Foi na época do rei Josias, havia muito tempo que o povo estava sem a palavra de Deus. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias, deu pela lei. O povo, quando Moisés desceu no monte, juntamente e Josué, que era seu escudeiro, estava esperando ao pé do monte Sinai. Quando os dois iam chegando no arraial, que Deus mandou, falou com Moisés, Moisés, desce depressa, que o povo que tu tiraste do Egito já se desviou. Se ele se desviou, desce, vai correndo. E quando Moisés chegou ali no arraial, viu festa. E é interessante que Josué fala, Senhor, ó, tem festa no arraial. Isso não é grito dos vitoriosos, Moisés isso é grito dos derrotados. E Moisés pegou, quando viu o povo em idolatria, com bezerro de ouro, com toda aquela idolatria, arrojou as tábuas de pedra e jogou no chão. Ele foi olhar os 10 mandamentos. Futuramente, Moisés compilou toda a lei de Deus no livro. E é justamente esse livro que estava perdido. E foi escrito pelo dedo de Deus. Isso quer dizer que Deus ditou a Moisés todas as leis. Está em Levítico e Números, mais precisamente em Levítico e Número e Deuteronômio. As leis de Deus que foi dada a Moisés, nesse livro estava perdida. Olha só, por que se perdeu? Manassés, avô aqui de Josias, reinou 55 anos em Israel, em Jerusalém, em Judá. Fez o que era mal, muito mal. Ele era adivinho, necromante, ele fazia de tudo aí, tudo que você imaginar. Mas só que ele não teve tempo de se arrepender. Glória a Deus. Já Amon, seu filho, depois que Manassés morreu, seu filho Amon assumiu. Só que o negócio dele foi tão perverso que em 2 anos ele foi pior. Fez mais maldade que seu pai em 55 anos. Irmão, você que é pai, tem uma lição aí. Você que gosta de ler a Bíblia, vai ler lá em 2 Reis, capítulo 21 em diante. Você, principalmente em Reis, você vai ver que o pecado dos pais, sempre os filhos acabam cometendo. O erro dos pais, os filhos cometem. Eu já disse aqui, uma psicóloga falando, olha, em termos de psiquiatria e em termos de psicologia, geralmente o que você fala, o seu filho entra no ouvido e sai no outro às vezes, mas uma coisa que entra e não sai, é o que você faz, ele acaba copiando, a filha acaba se casando com um homem quase igual ao pai,
Só que havia 57 anos que o povo estava sem o verdadeiro Deus, cometendo todo tipo de pecado. Irmãos, é hora de nós voltarmos para a palavra de Deus, pegar a Bíblia e falar: Deus, fale comigo. Não é procurar, não é: Senhor, revela para mim o que eu estou sentindo. Irmãos, eu não quero que Deus me revele o que eu estou sentindo, porque eu sei o que eu estou sentindo. Eu não quero que Deus me revele o que eu tenho, eu sei o que eu tenho. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Ele derrame a sua bênção sobre mim, me encha do seu Espírito e me dirija de maneira que eu possa vencer na vida, vencer minha família, vencer e honrar o nome do Senhor. É hora, irmãos, de Deus levantar alguém para conduzir seu povo do deserto ao caminho da santidade. Glória a Deus. É hora de você voltar, no sentido de voltar a ser aquele crente que você era lá no começo, que orava mais, buscava mais. Eu me lembro que quando eu me converti, final da década de 80, irmãos, eu me casei em 89, começo da década de 90, quando eu casei em 89, 90, nós fomos para a igreja, e havia um sentimento que se perdeu. Qual que é? O crente não estava satisfeito em ser batizado nas águas. Não, ele queria ser batizado no Espírito Santo, como o irmão falava em língua dos lábios, como o irmão que era usado. Hoje as pessoas são batizadas nas águas e não querem ser cheios do Espírito Santo. Porque estão ensinando por aí: a partir do momento que você recebe o Senhor, você recebe o Espírito Santo. Então por que todo mundo foi batizado nas águas, falou em língua depois, recebeu a oração? Lembra lá de Éfeso? Cidade de Éfeso? Atos capítulo 19. Paulo chegou naquela cidade e falou assim: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando crentes? O que foi dito? Nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Como foram batizados então? No nome de Jesus. Atos 19, como assim? E depois Paulo ora por eles, ele recebe o Espírito Santo na hora e fala em línguas. Aleluia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Glória. Eu estava escutando testemunho de uma irmã que falava que, olha, seu marido, talvez você já ouviu, ele se converteu. O irmão falou para ela: irmão, para você receber o Espírito Santo, você não quer ser cheio que nem você. Eu quero ser cheio do Espírito Santo que nem você, irmão. Sabe aquele irmão que é cheio da graça? Você quer ser que nem ele? Eu disse: irmão, você receber o Espírito Santo, você tem que orar muito. Oh, glória a Deus. E eu comecei orando 1 hora por dia. Nada. Na segunda semana passou para 2 horas, nada. Na terceira semana passou para 3 horas por dia, nada. Na quarta semana passou orando 4 horas por dia. Depois ele dividiu: eu vou orar 5 horas, né? Quando eu levantar, eu oro 1 hora, na hora do almoço eu gasto, tem 1h30 de almoço, eu gasto só meia hora para almoçar, então eu vou tirar 1 hora e vou orar também. E dividiu, orando 5 horas por dia. Aleluia. Eu no dia que eu fui batizado, o Espírito Santo dentro da firma mesmo. Glória a Todo Deus. mundo chegava perto dele e foi contagiado. Mais de 30 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque aquele homem estava cheio. Hoje em dia as pessoas não querem mais, porque nós estamos perdendo a palavra. A palavra está sendo perdida, irmãos. Nós não podemos perder a palavra de Deus. A palavra não pode. Nós temos um recurso imenso. Bíblias maravilhosas, versões boas. Mas a pergunta é: como é que foi encontrado o livro da lei? Intacto, inteiro, completo, pronto para transformar a vida de quem cresce, daquele que lê se cresce. Porque tem gente que lê a Bíblia e não acontece nada. Sabia? Tem gente que canta o hino e não acontece nada. Mas quando a pessoa lê, crê, aí a coisa muda. Glória a Deus. Tem gente que vem para a igreja e não muda. Tem gente que no primeiro dia que pé na igreja, a vida dele muda. Por quê? Porque ele creu. Aí você fala: Senhor, mas por quê que aquela pessoa chegou na igreja seminua, a irmã chegou lá, chegou na rua, lá no lugar da prostituição, toda seminua, rapaz, todo perdido,
Ele já arrancou a droga, já arrancou os vícios, ele não vai mais. Aleluia. Isso quer dizer o que? Espírito entrou e transformou. Ele ouviu, creu. Romanos 10, com a boca se crê e faz confissão. Com o ouvido você escuta e crê. Você tem que crer. Se você não crê, nada feito. Aleluia. Por quê? Por que eles puseram a fazer? A pergunta é, por que eles acharam o livro da lei? Por que eles acharam? Em 57 anos, talvez mais. Eu estou colocando só o avô, o pai, até chegar em Josias. Por que eles não acharam o livro da lei? Porque não quis reformar o templo. O templo estava em ruínas. Josias orou e ele resolveu reformar o templo. Na verdade, Josias começou o reinado, começou o primeiro, foi a reforma religiosa. Para você entender, Josias começou a reforma religiosa, 2 Crônicas 34, verso 3 a 7. Ele começou uma reforma religiosa, tirando aquilo que não agradava a Deus. As outras religiões vão adorar somente a Deus, vão voltar a servir a Deus como Moisés falou. No 8º ano do seu reinado, ele começou a buscar a Deus. 34, 3. No 12º, ele começou a purificar a nação da idolatria. Ou seja, primeiro a gente tem que purificar a nossa vida, né? Ele buscou a purificação, ele buscou colocar o povo dentro da vontade de Deus. E quando ele começou a restauração, mexeu no templo, se achou o livro da lei intacto. Você também não só vai ser abençoado se você fizer as reformas na sua vida necessárias. Aleluia. Tem gente que está com um casamento ruim. Ele está com um casamento ruim. E geralmente a pessoa acha que o problema sempre é o outro, né? Eu já psicólogo falando assim, olha, alguém perguntou, você trata criança? Já fez terapia com criança? Já, mas eu detesto. Por quê? Porque o pai paga, fala para o psicólogo, dá aqui meu filho, estou pagando, resolve. E a criança é apenas a consequência. A criança é apenas o resultado. Mas o problema está na família. O menino é dessa forma, daquele jeito. A menina é daquela forma. O problema está na família. Então você pega uma criança, para aquela criança ser curada, você tem que tratar a família inteira. Falando de ciência, tá? Imagina só o lado espiritual. Você aceita o Senhor, você recebe a bênção de Deus para a sua vida. Você vai para a sua casa, é diferente. Você leva a bênção por onde você está. Se você para de responder para o pai e a mãe, ele vai ver esse menino mudou. Essa minha filha mudou. Você passa agora a fazer suas tarefas como deve. Você passa a ajudar o pai e a mãe. Você passa a cuidar. Ele vê transformação na sua vida. Você vai mudando o seu ambiente porque Deus entrou na sua vida. Amém. Não espere a mudança vir de lá. A mudança tem que começar em mim. Se eu quero que a minha esposa melhore, quem tem que melhorar sou eu. É ruim? Porque eu queria que ela melhorasse e não deixasse quieta. Mas às vezes eu tenho que melhorar, né? Para a coisa funcionar. Qual foi a parte da sua vida que você perdeu? Por exemplo, eu tenho uma Bíblia muito bonita que eu carrego no carro. Eu comprei ela, mas com alguns defeitos. Muita gente não sabe disso. Eu vou te contar, mas eu não conto para ninguém não. Como eu acho ela muito bonita e ela tem uma formatação muito bacana, eu carrego ela. Mas determinadas folhas delas está colada errado, foi encadernado errado. Então se você determinar ali, se você chegar ali, você vai enquadernar tudo. Mas por ser a Bíblia eu não joguei fora. Só que tem gente que a Bíblia dele está faltando algumas páginas, está faltando algum contexto. Qual livro você tem que encontrar, irmãos? Parece que muitas pessoas têm sua Bíblia incompleta. A parte que fala da santidade não tem mais. O que é santidade? Quem pensa logo? É vestimenta, não é nada disso. A vestimenta é consequência da
de um Deus santo que entrou na sua vida. A vestimenta não quer dizer que quem se veste bem quer dizer que é santo. Mas quem é santo se veste bem. É diferente. Nem todo mundo que se veste decentemente é santo. Mas eu não conheço um santo. Quer dizer, aquele que fez compromisso com Deus. Não é santo perfeito, não. Porque santo perfeito só Deus é. Mas Deus nos chama de santo, separado para Ele. Levítico 20, verso 26. Serei santo, porque eu, Senhor, sou santo e nos separei. Nós pertencemos a Ele. Então, pessoas que santificam a sua vida, Ele transforma a sua vida. Ele muda a maneira de falar. A mentira vai fazer parte da vida dele mais. Ou pelo menos ele vai fazer de tudo. Eu gosto de falar que você nunca deve falar: olha, eu não minto, eu faço de tudo para não fazer isso. Porque vez por outra a gente é ser humano e acaba falhando. Então, o servo de Deus, ele não anda na mentira. O servo de Deus, ele se veste bem. O servo de Deus se comporta decentemente. Então, tem uma parte da sua vida que muitos que estão faltando por aí. Talvez seja a parte da santidade, talvez seja a parte da educação. Pastor, a Bíblia não fala sobre educação, não fala. Fala. E que a Bíblia diz, Paulo, nas salvações: saudai a todos com ósculo. O que é ósculo santo? É um beijo na face, irmão. Aquele beijo que eu dou da minha esposa, eu sou nela, né? Mas o beijo que a gente dá, o cortado no Alexandre, ou qualquer um, é um beijo de amizade. É um beijo de educação. Pastor, eu não estou querendo nem pegar na mão, vou dar um beijo, ele não deu. Irmãos, a Bíblia diz que eu preciso ser educado. Olha, a Bíblia diz que eu preciso tratar o outro da maneira que eu quero ser tratado. Está em Lucas 6,38. Dai-se-vos a dar, boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão. Filho, e com a medida que medir, vos medirão também. Do jeito que eu trato, você é tratado. Como é que eu quero ser tratado bem se eu te trato mal? Como é que eu quero que as pessoas tenham educação comigo se eu não trato bem com educação? Parece que a parte que fala sobre a gente santificar, ofertar, tem gente que não fala em dízimo, oferta ou sacrifício para Ele. Dízimo é bênção para nós. É bênção para nós. Eu estou ofertando e dizimando porque Deus me abençoou. Ele não vai abençoar, Ele já me abençoou. Amém. Porque Ele é bom e maravilhoso. Glória a Deus. E porque a igreja do Senhor conta comigo. Talvez você não sabe, mas Cristo, no seu ministério, tinha uma parcela significativa de mulheres, pessoas de bem, que financiavam o seu ministério. Glória a Deus. Então a parte que fala da submissão, que alguns subiu. E que a submissão está debaixo de uma missão. Agora a Bíblia fala que nós vamos ser submissos ao Senhor, quer dizer que nós estamos debaixo da missão de Cristo. Amém. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, ela está debaixo da missão do marido, de ajudar ele naquela missão. Então, em primeiro lugar, você está ajudando a completar uma missão, é algo maravilhoso. Amém. Foi previsto no livro, irmão, que trata da vida de Jesus. Ninguém está falando mais da vida de Cristo. Eu sei que, quando eu falo ninguém, sentido pejorativo, não é pejorativo, mas estamos diminuindo bastante. Porque esse mundo, nós estamos vendo uma época para alguns de conforto, comodidade, que as pessoas não estão preocupadas com a vida de Cristo mais. Foi perdido o livro, irmão, também que se fala no inferno. Parece que capítulo 20, 21, ninguém lê mais do Apocalipse. E eu lembro quando eu me converti, tinha muita pregação sobre o inferno. E era importante ouvir, porque é para lá que eu não quero ir. Agora parece que todo mundo vai para o céu. A fulana morreu, está no céu. Né? Irmãos, eu não tenho coragem
morreu em Cristo. Agora é entre ele e Deus. Quando a gente quer infelicidade, fazer um culto fúnebre, que é muito ruim, fala infelicidade, porque quem queria fazer isso? A gente pega para vivos. Eclesiastes 7 fala que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há banquete. Porque nessa onde há luto, eu vejo o fim de todos os homens, e os vivos comem como exemplo. Porque até aquele momento, ele viveu a sua vida, e agora ele crê em Deus. Ah, se ele nunca serviu a Deus, mesmo assim eu não posso condenar pelo nosso Deus. Eu não posso fazer isso. E pelo menos eu não tenho coragem de fazer isso. Porque eu vou estar me colocando no lugar de Deus, e no lugar eu vou estar ofendendo os familiares. Então preciso saber que existe o céu a ganhar e o inferno a evitar. Glória a Deus. Eu sei de uma coisa sobre o inferno: Jesus não está lá. É por isso que eu gosto de João 14. Aonde eu estiver, vós vão estar também. Porque tem uma turma aí que fala que não vamos ninguém para o céu mais. Os justos chegarão à terra. Se eu vou estar no céu ou na terra, não importa. Eu vou estar ao lado de Cristo. Para o lado de Cristo. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. Amém. Se ele reinar, nós reinaremos com ele. Se for para a glória, nós faremos com ele. Aleluia. Então parece, irmãos, que esse, Apocalipse 10:9, e foi ao anjo dizendo: dá-me o livrinho, e ele me disse: toma, come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas a tua boca será doce como o mel. A palavra de Deus é doce e maravilhosa, mas quando a gente põe ela em prática, não é tão doce não. Porque às vezes você tem que falar não para você. E a gente sabe que o pecado agrada a nós. Senão não tinha tanta gente cometendo todo tipo de pecado à velocidade. O pecado agrada a carne. Por que José correu? Por que José, quando estava no Egito, escravo ainda, tinha uma mulher lá na casa, só ele na casa, provavelmente, devia ter empregado mais longe, e ele não quis se deitar com aquela mulher. Falou assim: agora eu tenho aqui fugir, porque se eu ficar aqui vai dar ruim. Como diz a José fugiu, porque a carne é fraca. A carne é fraca. Então eu preciso saber que pôr a palavra de Deus em prática requer sacrifício. Quando você se casou, já disse aqui, você não disse sim para a sua mulher, você disse não para milhares de outras que vão vir por aí. Para não ser mais específico, para 8 milhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas no planeta, você disse não. Disse sim só para uma. Agora, ame a sua esposa, ame o seu marido, com todas as qualidades. Primeiro você testar as qualidades. Porque, irmãos, olha, esse negócio de relacionamento é interessante. Quanto mais você fala dos defeitos, mais o defeito aparece. Quanto mais você fala de qualidade, mais a qualidade aparece. Amém. Tem gente que parece que só tem defeito, mas tem qualidade. Amém? Procure, irmãos, achar a voz de Deus lá no seu coração. Procure achar a palavra de Deus que está perdida na sua vida. Eu sei que eu tenho falado tanto aquele hino de volta ao começo, mas estamos precisando voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero o quê? Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Essa parte subiu da Bíblia também. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor.
Ou não é? E aí? Cadê? Como é que está a sua espada, irmão? Aleluia. Como é que está a sua espada? Lembra aqui que a irmã Ana uma vez, finada a irmã Ana em Anápolis, os irmãos na igreja disseram que tinha sair para o evangelismo, e a filha dela, Sara, era pequenininha na época, não sei se a minha esposa lembra dela contar isso, e ela falava, avó, mas nossa, por que aqui esse irmão está com aquela espada tão grande assim, como é que ele está quando carregar? O irmão falou para ele, não tem espada não, minha filha, tem uma para a mãe. Aí depois que ela deu conta de si, ela estava tendo uma visão realmente espiritual de que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando você está numa obra, a espada está desembanhada. Você tem poder na sua vida. Glória a Deus. É bom, irmãos, é bom fazer a vontade de Deus. Vamos ficar em pé. Procure encontrar as partes da sua Bíblia que se perdeu. A Bíblia foi o primeiro livro impresso e com certeza é o único que deve imprimir a nossa alma. É o único livro que tem que imprimir a sua alma.